Legal, gente. Bom que vocês estão aqui. Louvado seja Deus. Nós vamos começar já a nossa reflexão dessa manhã, do nosso estudo sobre a série Como Integrar Fé e Trabalho, baseado no livro do Tim Keller com o mesmo título. Então, trazendo uma breve reflexão a respeito do que nós falamos na semana passada, só para a gente contextualizar aqui a nossa discussão dessa manhã. Nós falamos na semana passada, ou no encontro passado, sobre como vencer o trabalho egoísta, ou quando o trabalho se torna egoísta, né? Nós falamos muito sobre aquele evento do Antigo Testamento, da Torre de Babel, que usamos como ilustração, onde a ideia era mostrar como que o trabalho, muitas vezes, ele se torna uma forma de egoísmo, ou seja, materialismo, idolatria, que é muito do que nós vamos falar aqui hoje, fazendo com que as pessoas acabassem buscando o status do trabalho apenas pelo status, ou seja, qual a finalidade última do trabalho para aquelas pessoas? Era simplesmente buscar algo que pudesse elevar o seu nome, que pudesse colocar a pessoa numa posição de status, de fama, de reconhecimento, e etc, etc, etc. O problema com relação a essa visão, em primeiro lugar, é porque gera idolatria, né? Porque você tem ali uma duplicidade de ídolos. Você tem o ser humano como ídolo de si mesmo, ou seja, eu sou o cara, eu sou aquela mulher, eu sou a pessoa mais eficiente, etc, etc. E, por outro lado, também é uma forma de idolatrar o próprio trabalho ou a própria atividade, no sentido de que só é bem sucedido, só é feliz, só é importante a pessoa que desenvolve uma determinada atividade. E aí, então, a gente usou esse status, esse nível de atividade, de uma forma ilustrativa, a gente chamou isso de estar no palácio. O que é estar no palácio? Usamos o texto, né, do livro de Esther, lá no Antigo Testamento, quando ela é colocada numa posição privilegiada, ou seja, como rainha, né, esposa do rei, e naquele lugar ela tem a possibilidade, ela passa uma primeira parte da sua vida ali bem discreta, sem se mostrar muito, e vivendo os benefícios do status dela como rainha ali no palácio, etc. Mas, num segundo momento, ela acaba usando a sua posição para salvar o povo judeu ali do que poderia ser um morticínio, um holocausto, uma carnificina. Ok, gente? Então, essa ilustração que a gente usa de estar no palácio, trazendo para a linguagem contemporânea, é quando nós nos colocamos, ou quando somos colocados numa posição de status em nível profissional e social. Ou seja, o que é estar no palácio hoje? É você estar numa profissão, ou numa carreira, ou numa condição social privilegiada. E quando eu falo privilegiada, não é só no sentido de, ele tem mais posses e tal, ele nasceu num berço... Não é isso. Privilegiado no sentido de você ter mais acesso à transformação. Você tem mais acesso a pessoas importantes, pessoas que têm condições de decidir pela vida de outras pessoas, em que você tem acesso a possibilidades de transformar um número maior de outras pessoas. Então, esse é o palácio nos dias de hoje. E aí falamos então sobre o lado perigoso e as oportunidades do palácio. Qual que é o lado perigoso de você estar no palácio? É você achar que está tudo bem, que você pode tocar a sua vida e que se você mudar de postura, talvez você vai correr alguns riscos. Inclusive o risco de balançar na cadeira nesse posto que você está hoje. Mas há uma grande oportunidade também, que é a oportunidade de você transformar a vida e de ser usado por Deus. E lembre-se que essa oportunidade ela tem que ser sempre considerada porque a posição que eu e você estamos hoje, ela foi dada por Deus. Mesmo que você
olhe de uma maneira superficial e entenda que eu estou nessa condição porque eu estudei muito, porque eu me esforcei, porque eu me preparei, e não deixa de ser verdade, né? Na maioria dos casos, a gente, para estar numa boa condição profissional, financeira, via de regra, né? Se você não tiver um berço muito privilegiado, você vai ter que se esforçar, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que se preparar, etc. Mesmo assim, quem abre as portas é Deus, quem fecha as portas é Deus, quem abençoa é Deus. Então, ele também nos mostra a possibilidade de sermos usados e abençoados nessa profissão ou nessa posição. Ok, gente? Então, essa é a breve revisão que nós fazemos do encontro anterior. Mas agora, nós vamos falar hoje, portanto, da fé ou do trabalho que lida com os ídolos, com a idolatria do dia a dia. Ok, gente? Então, deixa eu fazer uma pergunta para quem estiver no Face ou no Instagram. O que vocês entendem a respeito de idolatria, gente? Se vocês quiserem colocar uma rápida frase, aí, tanto aqui no Insta quanto no Facebook, uma frase resumida, uma palavra, uma definição, como que a idolatria, o que é idolatria, ou como o trabalho ele pode flertar com a idolatria. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Como é que a gente pode se tornar idólatra dentro da nossa carreira, dentro da nossa profissão ou dentro do nosso local de trabalho? O que vocês acham? O que vocês poderiam dizer aí pra gente? Qual a compreensão que vocês têm a respeito disso? Vamos lá. Quero ouvi-los. Alguém quer arriscar? Bom, enquanto aqui, ó, Carol no Face, colocar algo à frente de Deus, perfeito, uma das definições mais básicas e corretas, assertivas que a gente pode ter, né? É bem possível que a gente faça isso no ambiente de trabalho, não é mesmo, gente? No ambiente cultural, no ambiente social, ou seja, colocar algo à frente de Deus. Bom, vamos fazer a leitura do texto base. Se vocês quiserem ir colocando outras definições aí também, eu vou replicando aqui, tá? Texto para a nossa reflexão, vamos lá. Deixa eu só ver aqui primeiro. Juliana, colocando o trabalho acima de tudo e todos como prioridade máxima, inclusive da família de Deus. Perfeito. É uma outra forma de colocar algo à frente de Deus. Outra definição. Valmir, valorizar excessivamente uma coisa ou pessoa. Exato. Há alguma coisa ou pessoa que não seja Deus, né? Perfeito, gente. É isso mesmo. Olha só. O livro do Êxodo, no capítulo 20, eu vou ler do versículo 1 ao 6, na versão Almeida, que vai falar um pouco sobre aquilo que a gente vai tratar hoje, né? Que na verdade a base é o fundamento disso tudo que nós estamos conversando. Diz assim, Êxodo 20, do 1 ao 6. Então falou Deus estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É isso. Esse é o texto. Gente, olha só. Deus, quando nos dá os seus mandamentos, ele tem uma excessiva preocupação a respeito da idolatria, a respeito do conceito de idolatria, né?
E aí, no texto escrito aqui, né, atribuído a Moisés a essa escritura, ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso. Pessoal, olha só. Uma das maiores tendências do ser humano é construir para si seus próprios ídolos. Não é à toa que nesse conjunto aqui de mandamentos que a gente encontra em Êxodo 20, nós vamos encontrar o alerta sobre a idolatria em primeiro lugar. Porque, de uma certa maneira, para que você infrinja qualquer outro mandamento, você tem que infringir esse primeiro. Se você tirar Deus do centro da sua vida, você vai acabar caindo no erro de outros, de infringir outros mandamentos. Então, é muito importante que a gente entenda tudo isso, né? Agora, o que é idolatria, afinal de contas? Eu perguntei aqui, né? Eu pedi algumas definições que vocês deram, todas as definições estão adequadas, estão corretas, e a partir dessas definições a gente pode ampliar um pouco mais aqui o nosso entendimento. Se vocês escutarem latir de cachorro aqui, gente, é que eu estou com visita em casa esse fim de semana. Estou com a cachorrinha da minha cunhada aqui, a Maluzinha. Então ela está escutando minha voz aqui, está querendo vir interagir comigo, mas eu não posso deixar ela vir aqui agora, então de vez em quando ela dá umas latidas. Então, pessoal, o que acontece? Nós temos, de fato, no meio, no nosso ambiente, aqueles que são conhecidos como ídolos religiosos. Tá? Me permita usar essa expressão, mas eu quero que você entenda que todo ídolo, no final das contas, ele não deixa de ser religioso. Né? A Carol está pedindo para eu mostrar ela. Daqui a pouco eu mostro, tá, Carol? A hora que ela vier aqui de novo, que a Thaís trouxe ela aqui, eu pego ela no colo. Ela é muito lindinha mesmo. Agitada, tadinha. Ela tá estranhando um pouco aqui e tá dentro do apartamento. Ela mora em apartamento, né? Com a minha cunhada. Mas é casa diferente, lugar diferente, cheiros diferentes. Mas ela é muito boazinha. E aqui. Vai lá. Passa uma coisinha aqui para mostrar pro povo. Tá curiosa. Aqui, gente. Olha se não é uma belezinha. Parece o quê? A Chewbaquinha. Olha como ela é chique. Ela tem até lacinho no cabelo. Vai lá, Malu. Pronto, Malu tá famosa agora. Já apareceu em todas as redes sociais. Pessoal, então, o que acontece? Nós temos aí aqueles que são chamados os ídolos religiosos. Linda, né, Carol? Muito fofinha. Os ídolos religiosos, que são aqueles mais comuns. As estátuas de madeira, os ídolos de barro, aqueles monumentos, aquelas coisas todas que são fisicamente construídas pelo homem. Quando a gente fala de idolatria, por exemplo, na igreja, a primeira imagem que vem na nossa mente, ou talvez uma das primeiras, são aquelas imagens de... vamos lá, vamos falar o português claro aqui, dentro do imaginário popular. É aquela imagem construída de santo, é aquela imagem de outras religiões, são aquelas construções monolíticas ou templos e santuários para outros deuses e tudo mais. Então, assim, você sabe que nós não vamos entrar no mérito aqui sobre como pensam ou confessam outras linhas religiosas. Não é propósito da nossa discussão aqui, tá bom? Você entende muito bem isso e cada um deve entender o que o texto diz. Êxodo 20 nós acabamos de ler, está claro. Né? Então está bem expresso aqui, não precisa a gente florear muito. Ok? Agora, então isso normalmente aparece como ídolos religiosos, estátua de madeira, barra, etc. Uma outra expressão muito utilizada para falar a respeito de ídolo está dentro da nossa cultura,
que não é propriamente atribuído a uma expressão religiosa. Então, por exemplo, nós temos muitos ídolos populares na cultura. Você pode chamar de ídolo um músico, um ator, um atleta de futebol, de basquete, de atletismo, de qualquer outra área esportiva. Então, há muitas possibilidades de você usar e atribuir a palavra ídolo. E é meio que banalizada essa expressão muitas vezes, porque quando você chama, por exemplo, um jogador de futebol de ídolo do esporte, você pode estar querendo dizer apenas que ele é um ícone. Ou seja, que ele é uma pessoa muito importante, que ele é uma pessoa que marcou história naquele esporte, que é uma pessoa que não vai ser esquecida. Você pega, por exemplo, aí, vamos pegar o Usain Bolt, que foi tricampeão olímpico, o maior atleta dos 100 metros rasos da história. Esse cara daqui 50 anos, eles vão falar dele ainda. Mesmo que alguém quebre o recorde dele no futuro, que convenhamos, não vai ser fácil, mas tudo é possível, né? Mas esse cara não vai ser esquecido, porque dificilmente vai ter outro no patamar dele. Mesmo que houver, ainda assim ele vai estar ali no panteão, ó, uma outra palavra usada para deuses aí, né? No panteão do esporte. Mas isso não significa necessariamente que quando eu olho para esse cara, eu tenho uma relação de idolatria com ele. Porque eu respeito ele como esportista. Como pessoa, eu nem conheço ele. Não sei se ele é um cara bacana, se ele tem bons valores, se ele não tem, se ele é honesto. Não sei. Né? E dificilmente a gente vai saber porque a gente não convive. Mas como esportista, ele chegou nesse patamar. Então, veja que essa palavra, ela é às vezes um tanto quanto banalizada. Então, para que a gente entenda aqui o conceito de ídolo ou de idolatria, nós precisamos entender como essa relação, que vocês trouxeram muito bem aqui no Face, né, é aquilo que coloca à frente do nosso relacionamento com Deus, ou que tenta substituir o papel que Deus deve exercer nas nossas vidas. Faz sentido, gente? Então, essa é a ideia, o conceito de idolatria. Aí você pode ampliar pra caramba. Desde uma imagem de barro, de ferro, de ouro, de platina e etc., que você pode colocar ali num patamar de aquilo que vai substituir a tua relação com Deus, ou que vai colocar como intermediária antes de Deus, e até mesmo qualquer outra figura, seja ela humana ou social. E nesse sentido, gente, tudo pode se tornar um ídolo na nossa vida. Um filho pode se tornar um ídolo, se você coloca o filho acima de qualquer coisa. Um cônjuge pode se tornar um ídolo. Marido, esposa. Um pai e uma mãe pode se tornar um ídolo. Uma profissão pode se tornar um ídolo. E geralmente isso acontece. Uma carreira, um status social, uma cultura pode se tornar um ídolo. Ou seja, muitas coisas podem ocupar esse papel que não deveria ser ocupado, que é o papel de Deus na nossa vida, na nossa realidade. Então, o trabalho, a profissão, a carreira, se ela for mal conduzida, ela pode se tornar um tipo de idolatria também. Ou seja, você pode criar uma imagem de algo que não significa necessariamente um processo físico, mas que pode ser um processo espiritual e também psicológico. Então, isso geralmente ocorre. Bom dia, Bianca, tudo bem? Bianca, minha amiga, está aqui no Insta. Bom dia para você, querida. Então, nós podemos ter uma perda de controle quando a gente idealiza demais um trabalho, uma profissão, uma carreira, achando que aquilo vai sustentar e prover o controle e a segurança da nossa vida como algo que Deus não pode nos oferecer. E aí, por essa ótica, a gente começa a perceber que os ídolos não estão apenas difundidos na nossa cultura, mas eles também são poderosos. Então, eu vou estender um pouquinho mais a compreensão disso aqui, mas só para a gente já ter um entendimento, né? É possível, por exemplo, que você esteja tão mergulhado dentro de uma carreira, de uma profissão, de uma atividade comercial, seja ela qual for, que você não consegue enxergar-se fora dessa atividade. Ou seja, se eu não faço isso, se eu não realizo isso, se eu não estou dentro desse esquema, eu não tenho segurança, a minha vida perde sentido,
A gente vê isso acontecendo muitas vezes com muitos profissionais que mergulham dentro de uma carreira, dentro de uma profissão, dentro de um emprego, e quando ele fica sob ameaça de perder aquele status, aquela posição, ou quando isso acaba entrando em vias de fato, ou seja, a pessoa perde aquilo, ela entra numa espiral descendente e fica muito mal. Fica doente, entra em depressão, ela acaba sofrendo, bom dia Leila, tudo bem? Acaba entrando numa espiral em que ela perde totalmente o senso de segurança. Veja, eu não estou fazendo uma crítica aqui, num primeiro momento isso pode até acontecer, porque nenhuma situação de perda é fácil, né? A gente há de convir que não é fácil mesmo, você leva um tempo para assimilar. Mas quando você entende que não é aquilo que dá a segurança para a sua vida, você se recompõe. Quando a gente entende que Deus está no centro da nossa vida, que Deus é quem nos sustenta, que seja qual for a profissão, a carreira, o status social que a gente tenha, Deus está por trás disso tudo e Ele está governando a nossa vida, a gente se recompõe e se levanta. E Deus nos dá força para isso. Mas quando nós não temos esse entendimento, ou quando nós colocamos o trabalho, a carreira, a profissão, o status social, enfim, à frente de Deus, não sobra nada depois. Então, isso é uma forma de idolatria também. Quero dar duas definições de idolatria interessantes aqui. Uma é dada por Martinho Lutero. Lutero dizia assim que idolatria é buscar em algo criado o que somente Deus pode dar. É uma boa definição. Ou seja, qualquer coisa criada pelo homem, seja por mãos ou por cultura, se for colocado como a única forma ou única alternativa para você receber algo que só Deus pode te dar, então isso é uma forma de idolatria. Uma outra definição de idolatria e de ídolos na cultura diz assim: um ídolo é algo bom transformado em algo supremo. Um ídolo coletivo é a ênfase excessiva e absolutização de um traço cultural admirável. Ficou difícil a frase, gente? Então eu vou fazer aqui de uma forma mais espaçada. Um ídolo é tudo aquilo que é bom, mas que é transformado em algo supremo. Por exemplo, família é uma coisa boa? Eu acho que é. Não sei o que você acha. Eu acho que é muito bom. Mas se você colocar a família num patamar supremo, se torna idolatria. Uma profissão, ela via de regra é algo boa? Via de regra sim. Mas se você colocar num patamar supremo, se torna idolatria. A sua casa, o seu carro, são coisas boas? São coisas boas, poxa vida. Né? Que bom quando a gente tem a nossa casa, quando nós temos o nosso carro, quando nós temos uma poupança, um investimento no banco. Tudo isso é bom. Mas se você colocar isso como o centro da sua vida, torna-se um ídolo. Faz sentido, gente? Bom dia, Kátia, tudo bem? Então, se nós colocamos isso como um ídolo supremo, então é idolatria. Agora, o que é o ídolo coletivo? É quando você pega um traço cultural de um determinado grupo, sociedade, país, cultura, enfim, né? Pode ser desde a cultura familiar, ou a cultura de bairro, até a cultura de uma nação. Quando você pega toda a expressão cultural de um grupo, transforma isso num traço por demais admirável a ponto de se colocar à frente do seu relacionamento com Deus. Então isso se torna um ídolo coletivo. Então, atrasou, Kátia? Tá bom, deu tempo ainda. Edson, bom dia, aqui no Face, participando. Então, pessoal, o que acontece? Existem muitas culturas que são idólatras também. A maneira de pensar, de fazer e de agir que coloca-se como o suprassumo de tudo. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre culturas idólatras, mas eu quero que você desde já entenda isso. E quando a gente fala de cultura, gente, vocês sabem que até a Malu está agitada aqui. Vocês sabem, por exemplo, que essa expressão cultura, ela é tão importante que ela é utilizada até mesmo em empresas, né? Então, cada empresa ela desenvolve, pelo menos as empresas que são mais organizadas, elas têm consciência que elas têm uma cultura intencional. O que é a cultura da empresa? É a forma
como nós enxergamos o nosso produto, os nossos processos, a nossa maneira de lidar com os nossos colaboradores, funcionários e como nós nos relacionamos com o mercado. Esse é o conjunto básico da cultura de uma empresa. As empresas mais bem organizadas e desenvolvidas, elas criam uma cultura intencional, ou seja, vamos definir aqui qual é a nossa cultura, vamos ajustar. As que talvez não sejam tão organizadas ou não tenham muita noção disso, elas também têm a sua cultura, só que elas não sabem, não é? Porque ela começa a funcionar, usando a expressão do mineiro, né? Vamos fazendo do nosso jeitão aqui. Então esse jeitão também é a cultura da empresa. Então veja que essa palavra cultura a gente pode usar para muitos aspectos, né? Sua família tem uma expressão cultural própria. A nossa igreja tem uma expressão cultural própria, o jeito de fazer. Você olha para a IPI da Vila Moinho Velho, que é a nossa igreja local, ela é parte de uma denominação, ela tem valores semelhantes a outras igrejas irmãs, mas ela é única. Ela tem o seu jeito de lidar, a sua forma de fazer, a sua forma de realizar as coisas. E é a cultura da nossa igreja local. Ok? Isso não é ruim, não significa que seja ruim, nem significa que a gente seja o suprassumo de tudo. É só o nosso jeito de fazer. Se nós colocarmos esse jeito de fazer como o único correto, como a única forma de ser, nós estamos caindo no pecado da idolatria. Porque estamos colocando essa forma de fazer acima do Deus que faz. E, em última instância, quem faz é Deus. Tá claro, gente? Então, se nós entendermos isso, nós evitamos cair no pecado da idolatria, porque se nós cairmos no pecado da idolatria, a gente acaba quebrando os demais mandamentos. Então, por exemplo, quantas vezes a gente idolatra um trabalho, uma carreira ou uma missão? Olha só, eu conheço muitas pessoas. Outro dia eu estava atendendo em hipnoterapia um rapaz que ele estava numa crise existencial profunda. Por quê? Porque ele tinha tido uma carreira interessante, trabalhava, ganhava bem numa empresa, numa função importante, e ele ficou desempregado. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Você pode estar muito bem agora e passar um momento, uma crise, e você perde o emprego. Faz parte da vida, né? É desagradável, mas qualquer pessoa pode passar por isso. Ok? Então, ele passou por isso, só que o problema é que, num primeiro momento, ele tentou se ajustar no mercado de trabalho dentro do mesmo nível de trabalho, de ganho, de categoria que ele tinha até então. E ok, tá certo? No primeiro momento ele não vai se desvalorizar do ponto de vista financeiro, tá? Então ele procurou se encaixar no mercado de trabalho. Isso é legítimo, gente. É o que eu sugeriria para ele também. Não sai correndo aí, abraçando, não, se você tiver condições. E por um tempo ele tinha. Então ele tinha ali um recurso financeiro para aguentar, tinha uma reserva para aguentar um tempo até ele se encaixar no mercado de trabalho de novo. O problema é que demorou muito e ele não se encaixava. Então passou a primeira semana, a segunda semana, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e nada acontecia. E aí, quando isso começa a acontecer, a pessoa começa a ficar meio que amargurada, meio preocupada. Daqui a pouco eu faço um comentário aqui, gente. E fica numa posição muito complicada. Se ela não começa a buscar motivação e outras alternativas, a tendência é que ela comece a diminuir, inclusive, seu entusiasmo. E foi o que começou a acontecer com ele. Ele já começou a não estar no mesmo nível que ele estava quando ele saiu do trabalho. Porque aí o cara começa a perder a confiança, começa a perder a motivação, começa já a não ser visto no mercado de trabalho. E nessas horas, uma possibilidade real é que a pessoa procure uma outra atividade, mesmo que não seja no mesmo nível que a anterior. Por quê? Porque é melhor estar no mercado de trabalho do que não estar. Em curto prazo, talvez não. Mas em longo prazo, sim. O cara passou mais de 1 ano e meio e nada tinha acontecido. As reservas já tinham acabado, já tinha começado a criar a situação financeira delicada em família, mas o cara não queria, entre aspas, se rebaixar. Então, assim, não queria ir para uma posição que ele considerava inferior. Detalhe, posição essa que ele já tinha ocupado em outros momentos da carreira dele antes dele ascender. Pessoal,
Eu não vou entrar no mérito aqui eu não sou aqui nenhum coach de carreira, tá? Até tem algumas coisas que eu posso dar de dica, mas não é esse o caso. Mas na prática, o que eu quero dizer aqui é que ele precisava ter se recolocado. Por quê? Porque ele tinha uma necessidade financeira, ele tinha uma necessidade familiar, porque a família toda estava ficando arrebentada por conta dessa situação, e ele tinha possibilidades, não no mesmo nível em que ele estava naquele momento. Então, assim, pensando de uma maneira prática, abraça o que você tem em mãos agora. Daqui a pouco você acende de novo, você vai ter condições. E mesmo que não seja o caso, né, qual o problema? Qual é o problema? Se a gente entende que todo trabalho é digno, que todo trabalho é formador de uma cultura benéfica e que o fruto do seu trabalho é que Deus vai trazer o seu sustento. Para mim, pessoal, dentro dessa situação estava claro que havia ali uma relação de colocar o status do trabalho numa posição de idolatria. A pessoa às vezes não tem consciência disso, então às vezes a pessoa não faz por mal. Não é assim uma coisa, tal. É que a nossa cultura, ela nos engole. Lembra que eu falei assim que muitas vezes a gente está dentro de uma cultura idólatra, então a gente também é produto da nossa cultura. A gente também acaba sendo engolido pela forma como a cultura enxerga o mundo e enxerga as coisas. Então, essa pessoa, ela de maneira alguma, ela era incompetente, não, era muito capacitada, inteligente. Essa pessoa, enquanto desenvolveu a sua atividade profissional, era muito esforçada e realizava um trabalho de excelência. Mas aconteceu. Tem uma coisa, gente, que é importante a gente entender. Quando você está num posto de chefia, quando você está numa função de alta especialização, se você sai dessa função, vai ter poucas vagas em outros lugares. Por quê? Porque é muito específico. Então, você vai numa empresa, quantas vagas tem para gerente? Quantas vagas tem para diretor? Quantas vagas tem para presidente? Uma. Então, se você ocupa um cargo muito alto, muito especializado, pode ser que se você sair dali sem um planejamento, vai demorar um pouco mais para você encontrar outro do mesmo nível. Por quê? Porque vai ter pouca vaga. Então, gente, isso não é um problema em si, tá? Eu estou usando um exemplo extremo aqui, tá? Mas é só para dizer que muitas vezes a gente vê uma valorização extrema de posições, de status e de uma série de coisas que acabam não se sustentando na prática. Veja, eu não estou criticando o desejo de ninguém de alcançar um patamar elevado dentro da sua carreira ou profissão. A gente é livre para almejar isso, e que bom se você chegar nesse status. Mas veja que o mais importante para a nossa vida é o relacionamento que a gente tem com Deus. Porque se a gente coloca essa posição num patamar tão elevado, a gente entra numa relação de idolatria. A gente começa a idolatrar a carreira, a profissão, a posição e o status que a gente tem. E esquece que, em última instância, quem nos sustenta é Deus. Quem dá sentido para a nossa vida é Deus. Quem dá posição e respeito, credibilidade para nós é Deus. Então, se eu olho o trabalho como a única opção, eu não estou desprezando o trabalho como parte desse conjunto, tá, gente? Mas eu estou dizendo apenas que se a gente olha o trabalho como a única opção, nós estamos abraçando uma idolatria cultural. Isso é perigoso. Ok, irmãos? Tudo bem até aqui? Faz sentido? Joia! Vamos ver aqui os comentários no Face. Aqui o Wagner. Eu falei para o Malu ficar quieto, ele falou que se ele falar isso em casa, ele está morto. Ô, coitado. Quem vê, pensa, né? Expedita, bom dia. Feliz por estar assistindo às aulas. Feliz por você também, Expedita. Darcy, bom dia, irmãos. Muito bem. Darcy, espanhol. Joia, gente. Vamos lá, então. Quem são, então, os ídolos das culturas tradicionais? Bom, nas culturas tradicionais, a sociedade ela sempre mantém um conjunto de valores morais e absolutos propagados especialmente pela tradição e pela
religião. Faz parte do conjunto de valores, para criar, na verdade, um conjunto de valores que seja sustentável, nós vamos ter aí a tradição e a religião mantendo. Por exemplo, quando você tem certas formas de agir na tua família, na tua cidade ou no teu local, você pode saber que ou essa tradição, ou melhor, essa prática, ela veio por meio da tradição ou veio por meio da fé religiosa. Por exemplo, olha para o nosso calendário de feriados anual. O Brasil tem feriado pra caramba, né? Aliás, esse ano com a pandemia, pelo menos aqui no estado de São Paulo, só está faltando adiantar o Natal e o Ano Novo, porque o restante dos feriados já foi tudo adiantado ali para emendar com a pandemia. Eu não sei qual foi o efeito prático disso, mas enfim, né, aconteceu. Bom, a maioria desses feriados, eles têm ou um fundo religioso, então você tem o feriado de Corpus Christi, você tem o feriado da Páscoa, da Sexta-feira Santa, opa, trava a língua, feriado do Natal, são feriados religiosos. Dia 12 de outubro, que é a padroeira do Brasil, é um feriado religioso. E você tem alguns feriados de tradição também. Por exemplo, o dia do Ano Novo é um feriado de tradição. Você pega o feriado de Tiradentes, é um feriado de tradição, tem a ver com a história do país. Então, eu estou só usando o exemplo do calendário para você começar a perceber que muitas práticas culturais que nós temos na nossa sociedade, elas têm como fundo ou a tradição ou a religião. Você não tem algumas tradições familiares também? Então, em determinado dia do mês ou do ano, toda a família se reúne, se encontra. Isso era mais comum antigamente, né? Agora está cada vez mais difícil de reunir família. Mas a gente tem alguns costumes. Isso acontece na igreja também. Isso acontece na cidade. Tem um feriado nacional, por exemplo, que é o desfile de 7 de setembro, né? Aqui, o ano passado, minha filha desfilou aqui na Rua Silva Bueno, pelo colégio dela aqui. Então, é uma tradição que é cultural e que, inclusive, como o bairro do Ipiranga, que é um bairro super antigo, né, um dos bairros mais antigos do país, então tem toda uma tradição aqui também no aniversário do bairro do Ipiranga. Aí tinha aqui a Miss Ipiranga, a Miss São Paulo participando. Gente, tudo isso é cultural, ok? Então, é assim que funciona a nossa sociedade, é assim que funciona tudo. Agora, sabedoria, por exemplo, é transmitida de geração em geração por figura de autoridade, não é? Então, quem que transmite os códigos de sabedoria, de conhecimento? Geralmente é pai e mãe, pastor, padre, sacerdote religioso, estou falando de sociedade como um todo, tá? Professor, professora, governante. Aqui no Brasil, a nossa cultura de governo é meio complicada, né? A gente não tem uma tendência a respeitar muito os governantes, porque os governantes não se dão respeito também. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Em culturas como a cultura americana, por exemplo, o governante ele tem um papel social que é muito mais respeitado. Não que seja mais ou menos importante, mas é mais respeitado. O pessoal leva muito a sério aquilo. Então, mas é cultural também, ok? Então, sem o devido cuidado, família, nação, raça e outras coisas podem se tornar perigosamente soberanas. Quando a gente pega, por exemplo, aqui, Darcy, Dia de Ação de Graças, Família Toda Unida. É isso aí. É uma tradição familiar, é um tipo de sabedoria familiar também, que acontece muitas vezes. Então, gente, é preciso tomar um certo cuidado, porque toda sociedade, toda cultura, ela oferece ideais para os seus membros. Isso aí é uma afirmação do filósofo Nietzsche, lá no século XIX, né? O pessoal que não conhece Nietzsche muitas vezes bate em cima dele, né?
Tem algumas coisas do Nietzsche que não dá para concordar mesmo, mas eu gosto da forma como ele provoca, às vezes, a gente à reflexão, falando coisas que nos incomodam, né? E às vezes aquilo que nos incomoda também, ela diz muito mais respeito a gente do que ao outro, né? Então é bom a gente refletir um pouquinho sobre essas coisas. E ele falava isso, né? Que toda sociedade e cultura oferece ideais para os seus membros. Para quê? Para que haja coesão, para que haja sentido. Então, a família, ela tem os seus ideais. O que é um ideal básico de família, gente? Por exemplo, o ideal básico de família é criar os filhos. Vamos pensar na minha geração aqui. Qual que é o ideal básico da minha geração? Criar os filhos, oferecer uma boa oportunidade de estudos para eles, uma boa escola, uma boa faculdade, para que eles possam se encaixar no mercado de trabalho, seja qual for a carreira deles, e que eles possam se casar e ser felizes e tocar a vida, e que a gente se aposente com um pouquinho de dignidade, pelo menos. Esse é o ideal básico familiar. Se nós pegarmos as gerações mais recentes, nós vamos ver que há um ideal que já está começando a mudar um pouco. Tá? Isso ainda não é uma tendência predominante, mas, por exemplo, muitos casais mais jovens hoje, eles já não idealizam mais ter filhos. Há muito mais casais hoje da geração mais jovem não pensando em ter filhos do que as gerações anteriores. A geração da minha mãe tinha pelo menos 3 filhos. 3 para mais, porque a geração dela, da mãe dela, da minha avó, era de ter 9, 10, 11 filhos. Minha mãe já diminuiu para 3. Algumas pessoas da geração da minha mãe tiveram até mais que 3. Mas minha mãe ficou com 3. Eu fiquei com 2. Alguns, a gente nem sabe quais serão. Isso é um conjunto de ideais, é um conjunto de ideias. Só que nós estamos falando aqui em família, né? Carol, ensinar e colocar limites, obedecer aos pais, isso aí. Quando a gente fala em nação, por exemplo, pode haver um ideal de superioridade. Gente, tem país que até hoje se acha superior a outros. Existem países que até hoje olham para outros países com desdém. Isso é uma coisa assim, um tanto quanto arrogante e perigosa, né? Num nível mais razoável, entre aspas, a gente pode acabar olhando para as outras nações de cima para baixo. Vamos falar da gente aqui para não falar dos outros, né? Depois nós vamos falar dos outros também. O brasileiro sabe o que dos outros países da América Latina? Só um exemplo. O que a gente sabe, por exemplo, do Peru, da Bolívia, da Venezuela, do Chile, do Equador? A gente não sabe muita coisa, né? A gente pega, lógico, você não é obrigado a saber tudo também. Mas qual é o problema? O Brasil é o maior país da América do Sul, da América Latina em geral, né? É o mais rico da América do Sul também. É o único que fala português, enquanto os outros falam espanhol e alguns dialetos indígenas também. Às vezes a gente tem uma posição meio arrogante, me corrija se eu estiver errado, tá? Se você não concordar, não precisa concordar comigo, mas a gente tem uma posição meio arrogante de achar que assim, lá tudo é mato. A gente fica bravo, né, quando o americano ou o europeu acha que a gente vive pendurado em árvore aqui, brincando com macaco e com cobra selvagem. Mas às vezes a gente também pensa isso dos nossos vizinhos. A gente sabe muito pouca coisa, né? A gente acha que todo vizinho nosso latino-americano aqui é igual aquele boliviano que toca a flauta na Praça da Sé, aqui no centro. Sendo que nem todos os bolivianos são assim. Imagina o restante dos outros países. Sendo que aquilo é só um aspecto da cultura. Se você acha, por exemplo, que todo irmão latino-americano é desse jeito, você está dando razão também para quem acha que todo americano pensa que o brasileiro que está lá fora trabalhando é aquele que samba no carnaval ou que joga capoeira. Faz sentido? Então, muitas vezes a nossa cultura ela também é idólatra. Por quê? Porque ela nos coloca num patamar em que a gente acha que a gente é superior aos demais e não somos. Nós temos aspectos da nossa cultura que talvez nos agradem mais do que a outros países. A Thaís colocou que o Brasil tem um certo preconceito contra os países latino-americanos.
é como nós tratamos os imigrantes bolivianos e venezuelanos, é isso. É isso. Então, a gente precisa pensar nessas coisas também, né? Porque senão a gente incorre no mesmo erro dos demais. A gente acha ruim quando o estrangeiro vem aqui e olha pra gente de cima para baixo, mas a gente faz a mesma coisa com os outros. Então, menos brasileiro, menos. Isso não é só com o estrangeiro, não. Tá? Às vezes a gente olha de cima para baixo com o imigrante, e como é que a gente olha com o migrante? Com aquele que vem lá do norte, que vem do nordeste, que vem de uma outra região do Brasil. A gente precisa ter um cuidado com isso, tá? Mas é só uma provocação a respeito dessas coisas. Então, mas isso é um problema cultural também. Toda cultura, ela acaba desenvolvendo isso. E em um nível médio, a gente vai ter esse problema de preconceito. Em um nível alto, a gente vai ter coisas terríveis como acontece no mundo até hoje. Então nós tivemos aí o massacre armênio no início do século passado. Nós vimos o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial, aquele ideal de superioridade de raça. Nós temos visto, infelizmente, sem muitas ações, massacres acontecendo na África, né? Então algumas etnias que foram massacradas porque outras etnias se achavam superiores. Nós vemos massacres ao longo da história e até hoje acontecendo em nome de religião, de fé, cristãos sendo mortos aí porque outras pessoas com expressão religiosa se acham superiores, como cristãos fizeram isso no passado também. Ok? Então, gente, isso que acontece em todas as culturas, país, nação, etc., também acontece no aspecto profissional. Pessoal, o Valmir comentou aqui no Facebook, difícil ser mais arrogante que os norte-americanos, se acham os melhores em quase tudo. O 11 de setembro baixou um pouco a bola deles. Ou não, né? Difícil de saber isso. E aquilo também foi uma tragédia, né? Foi uma coisa terrível que não gostaria que nunca se repetisse no mundo e na história. Mas é aquela coisa, quando você tem uma cultura que te coloca num patamar de suposta superioridade, você começa a achar. Eu tenho amigos americanos que eles, depois de viverem um tempo no Brasil, eles falam isso mesmo. Que eles sentem vergonha da forma como eles se colocam, porque vocês sabem que o americano, mesmo na escola, ele não conhece muito de geografia, não. Eles não manjam muito desse negócio. Valmir falando aqui, o Brasil de forma geral recebe muito bem os estrangeiros. Valmir, é verdade. No aspecto cultural geral, o brasileiro ele é muito aberto com estrangeiros. Isso é parte da nossa cultura. Isso vem de uma herança indígena, inclusive, né, antropologicamente falando. Os indígenas sempre foram muito acolhedores. Só não podia cruzar com tribo antropófaga, né, porque senão eles iam cozinhar você no banho-maria e comer. Mas, no geral, isso é parte da nossa cultura. A gente sempre abraça bem os estrangeiros. Mas não há como negar que quando a gente se encontra com alguns guetos de determinados grupos de imigrantes, a gente não tem a mesma relação. Isso aí é só a gente ver. A gente está aqui na capital, aqui em São Paulo. Nós temos alguns bairros aqui que são muito valorizados. Então tem bairro de estrangeiro aqui, se é bairro de alemão, se é bairro de japonês, se é bairro de um outro país aí que a gente considera mais desenvolvido, tudo bem. Agora, se é o bairro, se é a região onde tem boliviano, se é a região onde tem africano, nigeriano, né? Claro que tem um monte de problemas sociais ali, porque é uma camada mais pobre, né? Então, acaba tendo um monte de questões ali. Mas a gente também tem um certo... Bom, é algo para se pensar, tá? Não é exatamente o tema da nossa reflexão aqui, mas como a gente usou de ilustração, então vale também a gente pensar e refletir sobre isso também. Agora, é um fato, o brasileiro é muito mais receptivo a estrangeiros do que outros países. Isso não há a menor dúvida. Aqui,
se você vem como estrangeiro e quiser se estabelecer aqui, você vai ter espaço. Você vai ter condições. E a gente tem uma vantagem também, vamos falar do aspecto positivo, né? Nasceu no Brasil, é brasileiro, gente. Então, se você é um casal de boliviano, mas o seu filho nasceu aqui no Brasil, ele vai ser tratado como brasileiro, ele vai usar a camisa da seleção, ele vai torcer para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Flamengo, sei lá para qual time. Ele vai ser brasileiro. Se você vai, por exemplo, em países como os Estados Unidos ou uma outra cultura assim, mesmo que você nasça lá e a lei te dá o privilégio de você ser americano, mas você vai ser sempre um americano com predicado, né? Ele é americano hispânico, ele é americano afro, ele é americano oriental, ele é americano 3 pontinhos, ok? Então, isso é uma característica cultural também. Como é que isso se dá no trabalho, gente? Eu vou só fechar essa parte aqui, porque nós estamos terminando a primeira hora já. No trabalho, a gente também tem uma cultura que pode gerar idolatria. Assim como nas culturas de um país, de uma cidade, de uma língua, etc., a gente tem elementos que podem se tornar idólatras, né? Aquela coisa, meu país é melhor que o outro, minha cidade, etc. O trabalho também é assim. E a idolatria, lembre-se que nós já falamos aqui, é aquilo que nos afasta de Deus ou que assume o lugar de Deus na nossa vida. Olha a Malu ali, acelerada de novo. Então, por exemplo, você pega a cultura... Pega a cultura japonesa, por exemplo, a respeito do trabalho. Quando eu falo japonês, não é o japonês brasileiro aqui, tá? É no Japão. É no Japão. A cultura de trabalho no Japão, ela está muito enraizada, no sentido de que a pessoa ela precisa trabalhar bem e trabalhar muito. Então, por exemplo, uma das formas de um pai de família japonês demonstrar que ele ama a família, que ele cuida da família, é trabalhando muito. Então, enquanto aqui no Brasil o trabalho é só uma parte da nossa demonstração de amor à família, então, por exemplo, como é que eu demonstro amor à minha família? Trabalhando também, né? Sustentando a casa, sustentando a família. Hoje não é só o marido, a esposa também, né? Ambos cumprem essa tarefa, mas a gente também demonstra amor pelo afeto, pelo tempo de qualidade, pelas demonstrações de carinho, pelo bom relacionamento, tudo isso é parte de um conjunto. Lá ainda há muito essa valorização do trabalho como elemento. E é muito comum no Japão, né, isso é um problema, inclusive social, que muita gente morre de trabalhar. Você já viu isso? Existe, sim, a possibilidade da pessoa morrer de estafa no trabalho. Ou seja, é um elemento cultural do trabalho tão violento, tão forte, que a pessoa ela coloca o trabalho como o lugar absoluto da sua vida, ponto de morrer no trabalho. Existem algumas empresas que criam programas de treinamento para executivos, que eles têm uma semana que é tipo a semana do pânico, que eles colocam lá os executivos numa bolha trabalhando e que eles dormem no máximo 1 hora por noite. Eles vão trabalhar virado durante 7 dias para produzir uma série de resultados para depois eles impulsionarem na carreira. Teve gente que já morreu fazendo isso. Então a gente precisa pensar a respeito disso, né? Existe um outro aspecto da nossa cultura que é o antitrabalho. Vamos pensar Vocês já pararam para pensar na cultura do sextou? O que é a cultura do sextou? Né, que está cada vez mais divulgada aí. Sexta-feira já não é dia de pensar no trabalho, é dia de eu pensar no antitrabalho. E o antitrabalho para a cultura do sextou é você sair o mais breve possível do trabalho e beber, se divertir, longe da família de preferência, e curtir a vida. Isso também é uma forma de idolatria, porque diz o seguinte, olha, o trabalho é um peso ou é uma parte da minha vida necessária, mas o mais importante é eu viver uma vida lúdica, dionisíaca, em que eu vou finalmente encontrar o sentido para a minha vida. Ou seja, o sentido da minha vida é ter a sexta-feira para eu poder descansar e deslanchar. Isso no Brasil é um negócio complicado. Você tem desde empresas mais, vamos dizer assim, formais, até as mais simples. Então, por exemplo,
estava conversando com um amigo, que ele trabalhava num escritório importante aqui em São Paulo, e ele dizia o seguinte, que na sexta-feira eles começaram a criar aquela cultura do dia do lixo. O que era o dia do lixo? Na sexta-feira, porque durante a semana eles trabalhavam de social, de gravata, quem tinha cargo mais importante, sempre de terno e tudo mais. Mas até o cara mais básico ali da empresa, ele tinha pelo menos a roupa social. Barba sempre bem feita, tudo mais. A sexta-feira era o dia do lixo, ou seja, nesse dia eles podiam ir com uma roupa menos formal, os executivos iam só de social, não precisavam usar gravata, terno, essas coisas. E nesse dia nem barba, era assim, dava uma... E aí na hora do almoço, eles tinham um pouquinho mais de tempo. Né? Trabalhavam até a hora do almoço, na sexta-feira, aí o almoço podia ser um pouquinho mais espaçado, depois voltava para o escritório e cumpria o seu expediente até o final da tarde. E ok. Começou assim o dia do lixo. Com o tempo, gente, o pessoal começou na hora do almoço, já ó, chegava do almoço, já ia tomar cerveja, e aí já voltava tarde para o escritório, já voltava meio fora de condição, tiveram que acabar com o dia do lixo. Voltar todo mundo ao social, ao correto e fazer isso até o final do dia. Então, é uma forma da gente perceber também que, gente, isso tudo que nós estamos falando aqui é busca de sentido. Então a pessoa está buscando sentido ou no trabalho, ou no significado do trabalho, ou no significado da ausência do trabalho, e Deus, ele vai perdendo espaço na vida da pessoa, e o trabalho, de uma maneira ou de outra, ele traz idolatria dentro de toda essa cultura geral que as pessoas acabam vivendo. Pessoal, até aqui fez sentido? Tem alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer aqui no Instagram, no Facebook? Depois eu fecho aqui essa primeira parte e nós vamos para a segunda parte aqui no Instagram. O pessoal do Facebook continua comigo, que já está dando 1 hora aqui. Nós temos alguns minutos ainda, uns 15 minutinhos ainda para encerrar a nossa reflexão. Tudo bem até aqui, gente? Comenta aí enquanto eu tomo um gole d'água. Deixa eu ver aqui no Face, tem algum comentário. Aqui no Instagram, tá tudo bem? Tudo bem, pessoal do Insta? Joia. Então, aqui no Instagram, gente, eu já vou fechando. Pessoal do Facebook, se quiser comentar alguma coisa aí enquanto isso, alguma pergunta, algum comentário. Eu vou fechar aqui no Instagram antes que o Instagram feche por mim. E aí eu salvo imediatamente, eu já abro a segunda live. Eu peço para quem está acompanhando a gente aqui para aguardar só um pouquinho. Já entra na live de novo e nós vamos encerrar essa segunda parte. Tudo bem, gente? Então, fechando aqui e já abro a segunda live.